Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Ora viva, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui para o Ciência Aberta, ao sábado, agora no horário das 10. O Ciência Aberta é um programa de divulgação científica em que nós tentamos trazer para cá, para o nosso programa, cientistas e também trabalhos científicos realizados aqui na nossa praça. Então, queremos ter a oportunidade de mostrar às pessoas que há cientistas aqui em Angola fazendo ciência todos os dias. Temos hoje cá conosco, como sempre, o Luquênio, que nos faz aqui a assistência técnica de forma omnipresente. Viva, Luquênio! E também, como nosso convidado especial, temos aqui o professor Muanda. Muito prazer, muito boa tarde, professor. Bom dia. Obrigado. Muito bom dia, professor. E quero aproveitar aqui para pedir ao professor que faça aquilo que nós pedimos a todos os nossos convidados sempre. Por favor, faça a sua apresentação. Eu sou Muanda Vidal Vitor Mbique, sou professor de carreira, tenho a formação média no curso de formação de professor primário, de instrução primária, licenciatura em Pedagogia pela Universidade da Oximete, Instituto Superior de Ciência da Educação, em sede de Luanda, de onde também exerci a função de professor assistente por 5 anos e continuo a colaborar, sobretudo nos cursos de avaliação pedagógica. Eu tenho ministrado a cadeira de didática e também a avaliação. E atualmente sou professor na Escola de Formação de Professores de Tia Favela e gosto de fazer ciência aplicada. Obrigado pelo convite. Bom, ótimo. O suficiente é o padrão de olhar para o aluno como pessoa. É o suficiente. Olhar para o aluno pela sua natureza. É o suficiente. O mal o que é? Quem aceita o mal? Esse conceito de mal, quem é? Nas humanidades. Existe esse mal? Mas a escola blindou-se e criou esses termos para qualificar, como atributos a uma pessoa. Então, o senhor acha que a avaliação como instrumento, ótimo. Bom, mas não precisaria de qualificar? É isso? qualifica. De qualificar. Mas se você, o que é que qualifica? Objeto ou pessoa? Se qualifica pessoa, tendo em conta que a pessoa, por natureza, e mais, vou lhe falar agora de vários estudos feitos. Eu estive em 2019 numa conferência em Cunha. A doutora Meir, uma investigadora na Universidade de Harvard, se esse é o termo em inglês. Sim, a doutora Meir. Em conversa com ela, estudos que ela apresentou sobre o desenvolvimento na primeira infância, fantástico. 2019, em Cunha, numa conferência sobre educação, desenvolvimento da primeira infância. É fantástico. Então, o professor precisa estudar, conhecer o ser humano, o desenvolvimento da pessoa, para depois compreender o que é ensino-aprendizagem. Ensinar para aprender. O que é que avalia? Avalia ensino até avaliar a aprendizagem. A aprendizagem é um processo psicológico. A aprendizagem é um processo complexo. E mais, se eu voltar a citar Carl Roger, o professor não ensina. O ensinar é impossível. Se olharmos para a aprendizagem como um processo psicológico. O que o professor faz? O professor descobre, faz descobertas, estuda para compreender. Ensinar é um exercício de estudar e compreender o outro. Compreender coeficiências. Mas eu vou falar mais de inteligência que muitos professores acham que entendem. O que mais se avalia no contexto das provas. Para não falar outros coeficientes. Fantástico. Se a pessoa, logo no primeiro ano, pergunta à criança ou ao aluno se é reprovado, se vai reprovar. Tenta fazer isso no ensino primário, no ensino secundário, na universidade,
Logo no primeiro dia de aulas, dirige-se aos alunos e pergunta quem vai reprovar. Professor, que resposta recebe no primeiro dia de aulas? Eu nunca fiz essa experiência. Tenta fazer isso. E este deveria ser o primeiro aspecto quando falamos do diagnóstico, da modalidade da avaliação diagnóstica. Sei que os professores fazem diagnóstico. O diagnóstico no processo de avaliação é um exercício de humildade para quem sabe ser professor. Quem faz diagnóstico é humilde e entende das limitações que tem e da possibilidade de conhecer o outro. Começa pelo diagnóstico. Eu não conheço o outro. No diagnóstico Dos alunos. Claro, em qualquer. E normalmente, nos escritos que eu vou fazendo sobre ensino-aprendizagem, e falando da avaliação, eu não falo da avaliação de forma isolada. Por isso que eu vou abraçando a perspectiva contextual do processo, integrado no processo. Quando pensamos nos perfis de entrada, eu vou fazer diagnóstico. O perfil de entrada, pré-requisitos que a pessoa traz. Então ninguém vem como tábua rasa. Ninguém vem como tábua rasa. Tenho que conhecer como vem para fazer o meu programa. Do que vamos fazer e como provavelmente sairá. Mas aí a avaliação não perderia parte daquela característica que é de garantir que, por exemplo, o programa da disciplina foi de facto absorvido pelos alunos? Claro, o programa, falamos do programa. O diagnóstico é uma exigência. O processo começa pelo diagnóstico, é uma exigência. E o diagnóstico fundamenta-se no paradigma de que tenho que conhecer quem é, que valências traz, quais os pré-requisitos. Vou conhecer e vou ter uma informação para consumir. Será de referência para o processo. Eu não vou ensinar, não vou trabalhar o programa. Não é esse é outro aspecto. O que é o programa? É um documento ou a pessoa? O programa é executado pensado em que no programa em si, o programa é programa, a disciplina é disciplina ou conjunto de saberes, conhecimentos, experiências transformadas em disciplina. O professor tem noção? Sabe o que é o programa? Este é outro aspecto. Que trabalham para cumprir o programa. O programa como programa, isolado como programa. Mas o programa, em termos de educação, o programa não é um programa. O programa é um documento fundado num instrumento, numa norma. E essa norma pode ser a Constituição da República, pode ser a Lei de Bases, que tem as finalidades da educação, que tem os objetivos, os princípios, de onde os programas vão beber, e fundadas na valorização da pessoa, no tipo de cidadão que a escola deve construir. Isso é que é programa. E o cidadão é pessoa, não programa como programa. Então, a ciência da educação prepara-te para ter essa noção, para não pensar que o programa é o programa. Então, vai fazer o programa e vai avaliar o programa. Coloca o aluno de parte e continua a lhe ver como objeto. Isso é interessante. Vai avaliar o programa e não o aluno. Não. E a disciplina passa a disciplina. E disciplina é o que é? Perguntamos ao professor o que é disciplina. Mas trabalha a disciplina. Disciplina curricular é o que é? Sabe o que é o currículo? É o que é? O que é o currículo? Então, essas questões que se colocam. Por isso, a necessidade de investir mais na formação do professor. A formação do professor é a formação do professor, do especialista. Não vão medir a formação do professor pelos certificados ou pelos diplomas, pelos títulos. Esta é a questão da avaliação no contexto de psicométrica, da psicometria, a certificação. O que é certificação?
Em termos de educação, certificação, certificar, certifica essas competências. A nota não é nota. Por isso que eu falo muito em critérios de avaliação. O padrão para julgamento, para se ter o A ou o B, o 5 ou o 10. Na maioria dos casos, quando eu dirijo-me ao aluno e pergunto o que é o 10, o que é o 5, ele não sabe porque que o professor colocou o 5. E em alguns casos também quando me dirijo ao professor, ele não sabe o que é o 10, porque tem que me explicar o que é o 10, a origem do 10. Como se chega ao 10? Bom, o critério, o padrão de julgamento para atribuir um conceito ou um valor, um atributo, uma qualidade. Para dizer que o aluno é 10, o aluno é 15, e aparece num documento que, por excelência, deve existir a certificação. Não estamos contra a certificação. Um documento. Mas, para mim, dentro do conceito da inclusão, estou a fazer aqui um exercício. Dentro do conceito da inclusão, no processo de ensino-aprendizagem, todos que entram devem ser certificados. O que se certifica é um trabalho. Quando o professor é professor, trabalha, certifica a todos. Faz diagnóstico. A partir do diagnóstico, vou saber qual é o perfil do aluno que recebe, em termos do saber fazer, do saber ser, do saber viver juntos. Como é que ele está? E o que é que nós, em função do que está, dos dados, da informação que tem, a avaliação é um processo complexo, contínuo, de recolha, de análise, de interpretação de informações e dados quantitativos e qualitativos sobre o processo de ensino-aprendizagem para a emissão de juízo de valores. Se eu recuar para esta definição que eu apresento sobre que apoio, que também apresento sobre a avaliação, processo complexo, a aprendizagem é um exercício psicológico. Olhando assim para o aluno, não é possível dizer o que sabe, o que não sabe. E se a avaliação, a aprendizagem, a avaliação trabalha sobre a aprendizagem é um exercício de comportamento. O ensino é um exercício de estímulo. A aprendizagem é um exercício de resposta. Se o professor ensina, o professor estimula. Se o aluno aprende, o aluno responde ao estímulo. Mas essa resposta ao estímulo, ela não é mecânica. Não. A resposta ao estímulo vai ocorrer... complexa. Sim, pois. A resposta é complexa. E essa complexidade está na estrutura anatomo-fisiológica, psicológica, antropológica, do que nós olhamos como pessoa. Vou agora colocar uma pergunta. Os cursos de agregação pedagógica conseguem dar essa informação toda? Felizmente. Felizmente. Felizmente, em função dos programas concebidos, Sim. Quando eu mando, sou convidado, em função do programa que eu recebo, da duração do curso, vou planificar o essencial, mas não faço planificação apenas sem fazer o diagnóstico no momento que eu entro em contato com os professores da universidade, com os quais vou trabalhar, com os colegas com os quais vou trabalhar, para fazer o diagnóstico e as expectativas. Okay. Eu faço a pergunta de propósito, porque um curso de agregação pedagógica hoje dura no máximo 1 ano e meio. A formação do professor, se eliminarmos a formação do ensino secundário, porque antigamente tínhamos os magistérios e os institutos médios normais. Então a formação do professor são pelo menos 4 anos. Então a minha pergunta é outra vez. Um professor que fez, por exemplo, um curso qualquer, engenharia, e agora quer ser professor, faz um curso de agregação pedagógica.
ele vai, de fato, ter tempo de compreender toda essa complexidade que o professor Moana está agora a colocar. Que o professor, se calhar, precisou não só dos 4 anos de licenciatura, mas eventualmente depois. É isso que eu estou a perguntar. Então, volto à minha pergunta. O curso de agregação pedagógica prepara, de facto, professores? Prepara, mas a preparação, vamos qualificar a preparação em níveis. Ok. Estamos a colocar a questão que inspira o desafio da formação do professor. A formação na modalidade inicial ou na modalidade contínua, o próprio professor, nós temos, por isso que eu estou nesse momento a terminar uma obra, em função dessa experiência que eu vou tendo, vou escrevendo instrumentos que possam apoiar quem exercita a profissão docente. Nesse momento tenho esse projeto a pensar, fui analisando em função do tempo, que não é suficiente, mas o suficiente é o que se pode dar. Isso é assim em qualquer parte do mundo. Não será, o tempo não será suficiente. O que se espera é que ele, professor, seja um estudante por excelência. Permanentemente vai à busca de experiências, conhecimento, de saberes para se potenciar. E este meio, como falou, a rádio, televisão, os livros, internet e outras, temos várias formas de ir buscar o conhecimento, o saber. E por isso que nós também que realizamos esses cursos. Aliás, tive uma experiência recentemente que o Ministério da Educação está a fazer no âmbito da Red Fox. São professores dos institutos politécnicos, dos cursos técnicos profissionais, que estão a fazer, por exemplo, professores que dão aulas nos institutos do ensino secundário, institutos médios, por exemplo, de economia, de saúde, institutos politécnicos. Os professores que temos nessas escolas são colegas mestres, licenciados. A experiência que tive no âmbito da Rede FOP, fui convidado para dar a didática. Claro, o tempo nunca será suficiente, mas nós, quando fomos convidados, apresentamos um programa, analisamos o programa e trabalhamos o essencial, planificamos o essencial. Nota que quando realizamos a planificação, temos como foco o programa que nos foi apresentado, o perfil dos professores que teremos, de forma não exata, mas temos uma noção do perfil. Temos o tempo, quanto tempo leva, a carga horária do módulo que tenho, e vou fazer essa planificação. Mas, em termos de avaliação, tenho que fazer o diagnóstico, tenho que tenho que trabalhar as expectativas e vou recolher informação para ver quem é quem. Mesmo assim, esses dados, que é uma prova de diagnóstico, ou uma lista de verificação, uma grelha de observação de diagnóstico, não importa um instrumento em função da técnica que eu possa... A informação que eu vou colher, vou analisar e vou trabalhar. E fica sempre algo por falar, algo por fazer. Então é um processo. O importante é que investamos sempre nos cursos de formação permanente. Não só os organizados, mas aqueles que o próprio professor também vai à busca. Da bibliografia que existe atualizada, este é outro ponto. Bibliografia inexistente. Poucos professores, a verdade é que alguns estão a escrever, mas poucos colocam à disposição as contribuições que têm no que diz respeito à didática, à docimologia e outras vezes que nós tivemos neste debate. Falamos das psicologias, falamos de antropologia, falamos da genética, falamos de muitas coisas em pouco tempo para compreender o processo de ensino-aprendizagem, a compreender a relação professor-aluno em pouco tempo. Mas são muitas áreas de conhecimento que trabalhamos. Então precisamos desses contributos, desses escritos. Mas eu tenho escrito, mas felizmente
Só tem escrito, mostra aqui. Deixa eu ver Tenho como é que tem alguns escritos. isto. Ok, este Por aqui. exemplo, Avaliar, ok, educação primária, ok. Como avaliar o ensino e aprendizagem na escola primária? Sim, sim. este é um projeto. Não se trata apenas de um livro, é um Sim, sim, projeto. Eu vou, em função da necessidade, Sim. vou trabalhando, em função do trabalho que realizamos, Sim. produzimos o resultado do trabalho Trabalho. que realizamos. Por isso que eu lhe dizia no início que eu faço investigação aplicada. Aplicada, exato. Encontramos o problema e trabalhamos os saberes, as experiências que existem no âmbito da ciência Exato. e como utilizar esse saber para resolver o nosso problema. Nosso problema. Qual é o problema que encontramos? E que continua a persistir? É avaliar o aluno com foco na prova. E avaliar o aluno com foco na prova, e o aluno e a família dele sabem que a avaliação é nota. Quem dá esse recado? É o professor e a escola que acha que aprendeu, sabe o que é avaliação. Infelizmente. Escola de formação primária, de formação secundária, de formação superior. Se perguntar às famílias que investem na formação dos filhos o que é que eles sabem sobre avaliação, vão dizer nota. E certificado. Exato. Mas é isto. E não competência. Então existe escola de certificado e não de competência. Quando sai da escola, que é micro-sociedade, a quem a sociedade, as famílias depositam a confiança para formar um especialista, um técnico numa área de vida e prestar um contributo socialmente útil, isso é nota. Isso faz com que o aluno acabe por aprender que a única coisa que precisa na escola é ter a nota. É o recado que a escola e os Exato. professores que acham que aprenderam didática e outras ciências da educação, o recado que dão. O que mais importante não é o que digo, mas é o que faço. É tão simples como beber água. Que recado? Como é que a escola está organizada? Quando falo da escola, Exato. não é bom culpar apenas o professor. Sim. E aqui a culpa não morre solteira. Estamos a falar, primeiro, quem acha que tem que ter escola? Exato. Mas quando fala de escola, o que é escola? É passatempo. Como dizia o meu grande professor Laurindo Vieira, a escola é um passatempo. É um sítio onde se dão conhecimentos, como se dizem, que no fim a avaliação não se dá nada e que não tem aplicação na vida real, na vida social, na vida econômica, na vida política, na vida antropológica, na vida. A escola tem de saber qual é a sua missão, senão vai ser ultrapassada. Até a ciência. A ciência deve estar ao serviço das pessoas, das comunidades. Isso é que é ciência. Mesmo os que acham. A ciência não é ter o título de licenciatura, de mestre, de doutor. Por isso que, por vezes, este recado que as universidades podem dar, mas não falo isso no contexto angolano. Estou a falar, a universidade não é no contexto de Angola. A universidade não é o país. É o universo. Exato. É onde a elite que pensa se posiciona. Contribui, coloca à disposição o saber para a vida. Isto é que é ciência. Não é blá blá blá, não. Por isso que eu vou fazendo investigação aplicada. A ciência é feita no pré-escolar, no ensino primário, no ensino secundário, na universidade. E quem ajuda? Quem promove a ciência? É a vida. É a vida, não é a escola, é a vida. A ciência tem importância se a vida utiliza, resolve os problemas, ajuda a gerir os conflitos, ajuda. Professora, a conversa está interessantíssima. Por isso até fui colocando poucas perguntas. Mas já estamos no caminho, na reta final do nosso programa. E assim eu vou lhe pedir para dizer que algumas palavras gostaria, vou lhe pedir que algumas palavras gostaria de dizer
sim, nesse final do programa. O que eu gostaria de dizer é que, primeiro, agradecer um programa para reflexões e reflexões para melhorar a nossa prática, tanto que a prática como estratégia eficaz na formação do professor. E vamos continuar uma maneira de contribuir. Convidamos para conhecer o nosso projeto. O projeto não é o livro. Sim, sim, claro. Vem haver escolas de ensino primário, escolas piloto, onde começamos a realizar este exercício de reflexão Exato. para melhorar os resultados. Os resultados devem ser pensados no processo, não nos resultados em si na nota. E então, o sucesso escolar não é resultado, não é sinônimo de 15, 16, 17, 18. Como vimos há dias, durante a semana, na notícia em Portugal. Ah, sim, sim. Os alunos estão a passar, mas o insucesso escolar persiste. Sim. Sabe o que quer dizer isso? É avaliação. Exato. Então, os processos, para que tenhamos resultados, vamos trabalhar nos processos, mas isso é investir na formação do professor para que invista na ciência. Ciência. Ok. Muito obrigado, professor Moanda. Foi, mais uma vez, foi um prazer enorme tê-lo cá, a conversa. Também foi muito interessante hoje. Então, eu vou agradecer pela sua disponibilidade. Vou cumprimentar aqui aos nossos ouvintes, aos nossos telenautas. Muito obrigado por terem estado conosco hoje, neste sábado. Muito obrigado por nos terem acompanhado. E até o próximo Ciência Aberta.